Como é feita a regressão? Você já pensou sobre esse assunto? Vamos falar sobre isso então. Seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e hoje nós vamos falar sobre esse tema regressão. Então no nosso canal nós falamos disso também. Falamos sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Como eu sou parapsicólogo, tenho formação em hipnose, tenho pós-graduação em neurociência e física da consciência, ciências mentais. Eu trago todo esse conhecimento unido à questão da espiritualidade para explicar para você como essas coisas funcionam. Então, bem, vamos falar sobre essa questão de como é que é feita a regressão. Veja que eu vou falar no aspecto do meu conhecimento aqui, dos meus estudos, tá? Talvez você conheça outros métodos, outros jeitos, outras formas mais religiosas, formas terapêuticas, formas mais místicas, né? Mas eu vou falar dentro do aspecto terapêutico aplicado em parapsicologia clínica, tá? E como isso funciona. Veja, aqui nós não vamos discutir se você acredita ou não acredita em vidas passadas. Se você chega no meu consultório, você pode consultar através de mim e tentar descobrir questões da sua vida, ansiedade, medos, pânico, questões de paranormalidade, mediunidade, coisas do tipo. Nós podemos discutir isso em consultório, né? Mas veja, se você acredita em vidas passadas, é mais fácil então de a gente trabalhar com regressão. Se for uma regressão de vidas passadas e não uma regressão para a juventude, porque, gente, pode fazer regressão até a vida intrauterina. Sim, você não acredita em vidas passadas, mas você acredita que dá para regredir até a infância, até a barriga da mãe lá, né? Então é possível fazer isso, sim. Mas se você também acredita em vidas passadas, é possível usar técnicas de regressão para vidas passadas. Se você não acredita, nós usamos outros tipos de técnicas para trabalhar conteúdos que possam ter reflexo, né, de vida passada aí. Mesmo sem você acreditar, isso não importa, gente. O que importa é trabalhar aquilo que existe em você para você melhorar. Bem, como é que é feito isso em consultório? Muita gente acredita que isso é muito traumático, é ruim. Eu também já tive muitas crenças em relação à regressão antes de estudar mais sobre o assunto. Veja, primeira coisa, nós não fazemos em consultório regressão por curiosidade. Tá? Então, não adianta você me contactar, Anderson, eu quero saber quem eu fui em outra vida, então eu quero fazer uma regressão. Bom, você vai ter que ir no consultório, seja online ou presencialmente, tá? E conversarmos sobre isso para saber a real utilidade, se isso terapeuticamente é necessário para você. Muitas questões não são necessárias fazer regressão, tá? Muitas questões mesmo. Tá? E existem outros impasses, por exemplo, na forma online, eu não faço a regressão tal qual no consultório. Usamos outras estratégias que não são exatamente a regressão tradicional que eu faço em consultório, tá? Mas existem outras estratégias. Bem, como é que é feito esse processo? Como é que nós realizamos a regressão? Primeiro, depois de uma análise profunda, de uma boa conversa, uma longa conversa, uma anamnese, para entender as suas questões, se for o caso, nós vamos partir para a estratégia da regressão, tá? Como é que é feita? Bem, você vai deitar numa poltrona, muito confortável, muito tranquilamente, e nós vamos fazer um processo de hipnose, sim, para você regredir usando técnicas hipnóticas. Você vai passar por fases de estados alterados de consciência. Você vai começar no beta, conversando comigo, e a sua onda cerebral vai indo para o alfa, vai relaxando e depois entra num estado teta, que é o estado hipnótico. Veja que isso não tem mistério, isso é uma situação neurológica, é atividade cerebral que pode ser medida num eletroencefalograma. Isso já foi testado, demonstrado na psiquiatria, através de exames, um monte de coisa. Isso tudo acontece, certo? Não tem mística nenhuma. Não é uma técnica espiritual, não é uma técnica espírita, não é uma técnica de crença, nem tipo de poder ou qualquer situação. É uma técnica científica. Tá? Então, você vai primeiro relaxar numa poltrona, olhinhos fechados, você não fica travado, você não fica inconsciente,
na regressão, você fica me ouvindo no processo de regressão e eu vou conduzir você depois do relaxamento para o que nós chamamos de aprofundamento. Aí você vai sair do estado alfa, relaxado, e você vai para o teta. Então, nós aprofundamos o relaxamento. E aí o que acontece? A sua atividade cerebral, que é ligada à sua racionalidade, a questão de você concatenar, de você julgar, avaliar, ela fica um tanto, não é desligada, não é a palavra certa, não é desligada, mas ela fica acalmada, digamos assim, tranquilizada. Para quê? Para que você não fique usando o seu racional. Tá? Eu estou tentando explicar de uma forma bem popular aqui para você entender. E aí o que acontece? O seu sistema límbico, que é uma parte mais no miolo do seu cérebro, está mais lá dentro, no meio, né? Seria aqui assim, ó, nessa direção e nessa direção. Então, lá dentro. Esse sistema límbico, que ele é protegido, né, pelo giro do símbolo ali no seu cérebro, ali é onde abriga suas memórias emocionais, as suas memórias de longo prazo. Então, adentrando, fazendo com que adentre no seu sistema límbico, com que você abra esse sistema límbico, quando eu falo abrir, gente, é relaxar, digamos assim, uma parte da atividade cerebral e ativar outra. Então, relaxa o racional e ativa o emocional. Se consegue conversar com o teu eu mais profundo. E aí, naquele processo, fazemos outras técnicas de aprofundamento para chegar à regressão. Como, por exemplo, conduzir a pessoa por um túnel, conduzir por diversas escadas, conduzir para um elevador ou fazer sequência desses caminhos que para o cérebro simboliza esse aprofundamento. Passar através de um espelho, é um exemplo de atividade mental que você faz, onde você vai para a sua regressão. Tá? Então veja que tudo isso acontece na sua mente, através de pensamento, de imaginação, de construção mental. Tá? E você gerando essas imagens, você vai processando essa regressão. E a regressão acontece quando você se vê em primeira pessoa. Sim, você relata a história acontecendo com você, né? Que você está naquele lugar, está acontecendo com você. Então você está vivenciando aquilo. Algumas pessoas relatam assistir, então elas presenciam. É um caractere diferente da regressão, tá? Mas você está assistindo uma cena do seu passado. Mas quando a pessoa regride, né, diretamente, ela se vê em primeira pessoa, participando da cena. Então ela se vê atuando, como se ela estivesse num filme. E as pessoas relatam a roupa que estão vestindo, se elas sentem cheiro, que idade elas têm, elas passam a se comportar daquele jeito. Tá? Então tudo muda. É muito comum você ver um adulto ali, 40, 50 anos, 30 anos, mudar a voz. Falar como criança, quando regride para a infância, né? Ou para uma idade tão pequena que era bebê. Então as pessoas ficam às vezes em posição fetal. Isso também é muito variável. Cada pessoa tem caracteres específicos quando regride. Tá? Então tem gente que muda sotaque e aí é feito o trabalho de encontrar na regressão onde está o trauma, onde está o medo, onde está a ansiedade, onde estão elementos que precisam ser ressignificados. Para você pegar aquilo que você tem hoje e que te causa problema e modificar e tornar aquilo consciente. E às vezes a pessoa sim passa por processos de catarse, de sofrimento enquanto está fazendo a regressão. Então ela se sente passando por uma situação, ela passa pelos mesmos sofrimentos de novo. É claro que ela sente uma parte do que foi aquilo. Né? Por exemplo, regredir e passar de novo por uma experiência de morte. Significa que você vai sentir, por exemplo, você morreu em outra vida com uma facada. Significa que no processo de regressão você vai sentir a mesma facada? Não da forma como você sentiu quando morreu em outra vida, senão ninguém ia querer fazer regressão. Mas você sente desconforto sim, às vezes. Né? Mas tudo isso é trabalhado, tem formas de se trabalhar. Quando chega num ponto de desconforto, você pode desconectar a pessoa que está naquela terapia do personagem
para ela assistir o seu personagem em outra vida. Então você desloca ela e ela passa a assistir o eu dela fazendo aquilo em outra vida ou passando por aquilo em outra vida. Então é uma forma de você não só atenuar o efeito emocional, como você ressignificar aquilo que está acontecendo. Tá? Então veja aqui, esse é um vídeo que não é para explicar ipsis literis todas as técnicas e como é que é feito com todos os detalhes, porque gente, se eu que estudei, levei meses para aprender isso, imagine explicar isso num vídeo de 5, 10 minutos. Mas é para você ter uma ideia, você que gostaria de fazer esse processo terapêutico, você que acredita que possam ter elementos em sua vida que estão te prejudicando hoje, e você poderia resolver isso com terapia, com hipnose, com regressão, seja para a infância, seja para a adolescência, seja lá para os seus 20 anos, ou lá para a vida intrauterina, ou por entre vidas, ou até para vidas passadas. Você pode fazer esse processo terapeuticamente de forma segura, com um profissional especializado e habilitado, porque afinal de contas, tudo isso atrapalha muito a gente. Né? Tudo isso atrapalha demais em questão de reações que você tem de forma inconsciente e não compreende porque faz as coisas. Então, se você gostaria de procurar essa terapia, de fazer isso, seja presencialmente ou usando outras estratégias, buscando formas de trabalhar isso online, também é possível. Então você pode ver aqui no canal, tem todas as referências no canal para você ligar, participar de grupo de WhatsApp, de canal de WhatsApp, Instagram, endereço, tudo que você precisa para entrar em contato e pedir para agendar um horário, pedir informações de como isso é feito. Então espero que tenham gostado desse vídeo com instruções sobre como que é a regressão, tá? E se você quiser entrar em contato, sinta-se à vontade. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.